Ela foi arrancada de casa numa manhã em que a neblina ainda prendia o sopro do cerro. Em poucas horas, Ana Beatriz Ferreira e os 4 filhos sentiam no corpo inteiro a violência de uma injustiça que vinha com papéis e carimbos, não com tiros ou chicotes. A notícia que chegou ao quintal, que a casa deixada por Antônio pertencia agora a outro dono, veio enrolada em palavras duras e na frieza de um documento. Foi ali, entre o cheiro de café queimado e o pranto abafado das meninas, que a vida de Ana mudou de curso. São João del Rei, 1847. A cidade que respirava missa e comércio sentia seu próprio ritmo, mas para Ana o tempo dera lugar a uma seca de alegrias. Antônio não voltaria mais das roças. Trabalhador conhecido pelas mãos firmes e pelo sorriso tímido, ele tinha deixado mais do que uma casa. Deixaram uma rotina bordada de pequenos gestos, um telhado que protegia e um terreno com pomar ralo e um pasto modesto. Ana sabia plantar, aprendia com o marido, lembrava das estações, costurava à luz do candeeiro. Mas saber plantar não garantia alento contra a intriga. A cena do despejo foi breve e incisiva. Rodrigo, o cunhado, chegou com passos medidos, roupas bem cortadas e a segurança de quem crê na força de papéis e na fragilidade de viúvas. Trouxe um oficial de justiça com sorriso de expediente, 2 vizinhos que passaram a olhar para Ana como se ela tivesse uma culpa escrita na pele, e um amontoado de folhas seladas que deixavam pouca margem para apelação. Rodrigo leu os termos em voz alta, com aquela entonação que transforma mentira em credo. Documentos que supostamente transferiam a posse da casa para terceiros, assinaturas que nunca foram vistas e uma narrativa conveniente de dívidas que ninguém naquela hora conseguiu provar. Pedro, o mais velho, segurou o vestido da mãe como se o laço entre eles fosse a última coisa a não ceder. Tinha 8 anos e já mostrava jeito para contas e para palavras. Olhou para Rodrigo como se quisesse perguntar por que havia tanta frieza, mas não havia pergunta que segurasse um conjunto de papéis. As gêmeas, Maria e José, 5 anos, mãozinhas quietas, encolheram-se ao lado da mãe. João, o bebê de colo, soluçava num ritmo que parecia chamar a casa do pai sem saber por que a casa não estava mais ali. Numa fração de manhã, aquilo que era lar transformou-se em carga, um baú, alguns potes, o forro de uma coberta. Ana carregou o que pôde nos braços, com a dignidade que lhe restava. Antes de sair, voltou-se para onde o homem dela costumava sentar, imaginou a almofada com o cheiro do lar e murmurou o nome de Antônio, como quem espera que o eco traga respostas. O silêncio respondeu, deixando um espaço que nem mesmo as bênçãos podiam preencher. A caminhada até o casebre que lhe cederam como abrigo foi longa, embora curta em distância. A estrada de terra, estreita, lamacenta pela chuva da noite, se enlaçava entre arbustos de manacá e pedras que a chuva tornara traiçoeiras. Certa manhã, depois de semanas marcadas por privação e noites de pouco sono, Ana partiu para a roça, cajado em mão, com Pedro ao lado, em busca de lenha e de qualquer cheiro de alimento que pudesse completar a panela. A chuva tinha encharcado a região nos dias anteriores. Os caminhos eram fios escorregadios, com o verde pesado e o capim curvado. Foi num desses trajetos, seguindo o curso seco de uma pequena vertente que se tornava ravina após as chuvas, que ouviram gemidos. O som vinha de baixo, como um pedido engasgado. Ana parou. Ouviram novamente, mais perto, entre pedras e folhas amassadas. Havia um corpo humano enroscado numa moita, um homem estendido, a roupa rasgada, a face pálida por sangue seco e dor. Era noite, ou parecia noite. As nuvens seguravam a luz do dia, deixando o mundo em tons acinzentados. Pedro quis correr até ele. Ana, com cautela que vinha do instinto, pediu calma. Aproximaram-se e o homem abriu os olhos com um clarão de espanto. Os olhos eram de alguém que tivera muita determinação, mas que agora estava entregue à derrota daquele momento. "Senhor?", murmurou Ana. Ele respondeu com voz rouca, sem conseguir articular muito. No bolso do colete, quando Ana procurou por um renço para estancar o sangue, encontrou um pedaço de tecido com um brasão discreto bordado, um detalhe que, naquele instante, ela apenas guardou com um misto de curiosidade e cuidado. Não era hora de discutir sinais de nobreza quando havia uma vida pedindo socorro. A subida pela trilha escorregadia foi dura.
Em certo ponto, Ana teve de segurar o homem pelos ombros enquanto Pedro pedia ajuda a um transeunte que passava. Juntos, com esforço ralado e a respiração curta, conseguiram levar o ferido até o casebre improvisado. O barraco, naquele momento, já lhes parecia menor e mais frágil do que nunca. Dona Margarida, ao ver a cena, deixou o pouco que tinha na mesa e porreu com panela de água quente, ervas e um pano limpo. A cidade inteira, ou ao menos o bairro, sabia que o que se faz pela vida se faz sem medir conta. O homem não era de muitas palavras. Conforme as horas passavam, Ana e Dona Margarida descobriram que ele tinha queimaduras nas mãos, hematomas que denunciavam queda de cavalo ou embate contra pedras e um corte profundo na perna que ameaçava infecção. Cuidaram-no com as medidas que conheciam, compressas salinas, remédio de ervas que Dona Margarida fazia com raízes abafadas e alecrim, alimentação fraca, chamorno para os lábios ressecados. Havia um silêncio quase reverente no aposento, interrompido apenas pelo pranto sutil de João e pelo ranger da porta. O desconhecido abriu por fim um fio de história. Chamou-se Miguel, disse que vinha de uma fazenda nos arredores, que fora conduzido por um homem que lhe prometera ajuda e que terminara na beira da ravina. As palavras eram desconexas. Ana, cansada, ouviu o suficiente para entender que aquele homem não era apenas um viajante pobre. Havia nela, de imediato, a vontade, que não vinha de cálculo, de cuidar. Não pediram nada em troca. Para Ana era simples. Havia uma vida e tomá-la sob seu teto era também um dever humano. Durante os dias que se seguiram, a convivência tornou-se um tipo de liturgia. Miguel, ainda fraco, ouvia as crianças correndo e ria baixo quando Pedro lhe imitava a voz. Ele falava pouco, recuperando forças com a lentidão dos doentes. À noite, quando o vento batia nas tábuas, Ana oferecia sopas ralas e botava sobre a mesa o pouco que tinham, sempre com a cortesia de não expor sua própria necessidade ao visitante. Vestígios de educação, cortes de fala que indicavam um homem acostumado a ordens e a privilégios, escapavam-lhe em gestos e em como ajeitava o tecido ao redor do ombro. Era notório que Miguel trazia coisas que não combinavam com a pobreza do casebre. Um anel com monograma encardido, a tira de couro de uma bota que, embora gasta, mostrava trabalho caro. Uma fala que citava nomes de localidades onde se plantava café e milho em quantidades que superavam o paladar da terra local. Mas Ana não quis entrar em conjecturas. Cuidar de um homem ferido acontecia no nível do imediato, curativo, alimento, cama, e não no das classificações sociais. A compaixão, naquele momento, não media o passado. Pedro observava com cautela. O menino, que aprendera a abrigar o peso do mundo com pequenas tarefas, viu algo no olhar daquele homem que mexeu com seus sonhos. Uma autoridade que não esmagava, mas que também não se permitia ser menor. A tensão que se formava na casa parecia uma corda vibrante, alguma possibilidade de mudança, mas também o temor de mais perdas. Se migalhas de esperança entravam pela janela, vinham tímidas, como quem pede permissão. Nos primeiros dias de cuidado, surgiram perguntas práticas. Quem era aquele homem? Por que havia sido encontrado na ravina? Era justo arriscar recursos num estranho quando a fome morava ali ao lado? Ana respondia com atos mais que com palavras. Dava de comer, lavava a ferida, ajeitava o cobertor. Para ela, manter alguém vivo era menos arriscar o que restava e mais afirmar que havia um mundo em que altruísmo não era gasto supérfluo, mas resistência. À medida que Miguel recobrava forças e a cor voltava ao rosto como tinta que ressurgia na madeira, começaram a aparecer detalhes que azucrinavam a imaginação de Ana e de Pedro. Um bilhete rasgado costurado no interior do colete, onde se lia parte de um nome familiar a pessoas de posses. Um modo de falar que indicava instruções recebidas por capatazes. Uma cicatriz na mão, redonda e profunda, que poderia ser de trabalho, mas também de um encontro com ferro ou fogo. Ela os descobria com a naturalidade de quem viste um corpo em recuperação, sem esperar milagres, apenas notando. Mesmo assim, a presença de Miguel trouxe à casa um sopro de outra natureza. As crianças, que antes não tinham brinquedos, encontraram no homem alguém que lhes contava histórias de colheitas e de noites estreladas em fazendas maiores. Pedro escutava às escondidas, tomando notas com um graveto numa tábua. As irmãs podiam agora imaginar um mundo maior do que o pequeno casebre,
conceito perigoso e promissor ao mesmo tempo. Ana, no fundo, não procurava glória, queria segurança para os filhos e via em cada gesto de gentileza uma forma de resistência contra a vergonha. As conversas, quando vinham, eram curtas e carregadas de subtexto. Miguel, certa tarde, falou ao ouvido de Ana, com voz ainda arranhada. Há coisas que não se resolvem com força, senhora. Algumas se resolvem com verdade. Ana respondeu apenas com um olhar seco, porque o cansaço ensinara-lhe a economia das palavras. Não era descrença, era prática. Verdades não tinham servido para manter o telhado em cima, então como poderiam agora protegê-la de novo? Enquanto isso, o nome de Rodrigo ecoava entre as falas do vilarejo. Houve quem fizesse julgamentos e quem se calasse, mas a presença do cunhado nas redondezas não se tornava negligiciável. Ele continuava administrando assuntos na vila com a frieza de quem acredita ter consolidado direito por força de papéis. Havia também o rumor sobre Sebastião Moreira, o advogado que assinara a papelada, um homem que sabia o que escrever para que a mentira assumisse aparência de verdade. Essas figuras permaneciam como sombras no fundo da cena, arquitetos de uma injustiça que pesava sobre Ana. Mas, por ora, a atenção de todos estava sobre o leito do ferido. Miguel mostrou aos poucos finez no trato e indícios de modos que não eram de imigrante sem nome, gestos que traíam uma educação que Ana reconhecia apenas em livros na biblioteca da cidade, entre páginas que falaram de famílias que possuíam engenhos e lavouras largas. Ela guardou essa descoberta como se guardasse uma fruta preciosa, com cuidado, esperando o tempo certo. Numa noite em que o vento fazia a chaminé ceder e a chuva voltou a varrer a estrada, Miguel despertou numa agitação diferente. Pegou a mão de Ana com força esperada e soprou, quase como quem confessa um segredo. Eu devia ter voltado antes. As palavras ficaram suspensas, sem mais explicação. Ana segurou a mão dele de volta, mais como gesto de desafio a qualquer destino, do que por curiosidade. Não pediu explicações que pudessem trazer outra forma de dor. Permaneceu firme no básico, cuidar daquele que estava ali e pronto. A presença do homem ferido começou a fraturar duas certezas na vida de Ana, a de que nada mudaria e a de que o mundo não ofereceria reparos. Havia algo que se abria, um vão de possibilidade. Ainda assim, as noites eram pontuadas pelo medo. E se ele partisse, e nada desse certo? E se a ajuda fosse um engano maior? Para não sucumbir a todos os IC, Ana trabalhou como sempre, costurou, teceu cestos, guardou cada trocado em segredo. Numa noite em que o vento fazia a chaminé ceder e a chuva voltou a varrer a estrada, Miguel despertou numa agitação diferente. Pegou a mão de Ana com força esperada e soprou, quase como quem confessa um segredo. Eu devia ter voltado antes. As palavras ficaram suspensas, sem mais explicação. Ana segurou a mão dele de volta, mais como gesto de desafio a qualquer destino, do que por curiosidade. Não pediu explicações que pudessem trazer outra forma de dor. Permaneceu firme no básico, cuidar daquele que estava ali e pronto. A presença do homem ferido começou a fraturar duas certezas na vida de Ana, a de que nada mudaria e a de que o mundo não ofereceria reparos. Havia algo que se abria, um vão de possibilidade. Ainda assim, as noites eram pontuadas pelo medo. E se ele partisse, e nada desse certo? E se a ajuda fosse um engano maior? Para não sucumbir a todos os IC, Ana trabalhou como sempre, costurou, teceu cestos, guardou cada trocado em segredo. Havia em algum lugar de seu espírito uma reserva firme chamada orgulho, que não se curvava ao esmolar. E havia outra, maior talvez, chamada esperança, que agora esquentava num leito instável. Pedro, curioso e estrategista, começou a reparar em detalhes práticos que poderiam fazer diferença. Quem Miguel conhecia, lugares que falava em passar, um modo de falar que mencionava nomes de capatazes e de depósitos de sementes. Ele anotava mentalmente, não para atrair a mãe, mas para construir com aquilo que vinha uma possibilidade de futuro para os irmãos. A meninada, por sua vez, passou a dormir ouvindo o barulho da chuva com menos medo. Havia naquele som a disciplina de quem espera manhãs com menos fome. A presença de Miguel, porém, ninguém ainda sabia, geraria o que viria a ser o ponto de viragem. No entanto, a história que começara com a expulsão e o casebre improvisado já iniciava outra trajetória.
a de um encontro improvável que poderia alterar o destino de uma família. Diante da fogueira que aquecia a casa, Ana observava o homem dormir e sentiu no peito, confuso e vagaroso, um sentimento antigo que chamava por justiça sem esperança de milagre e por respeito sem nenhuma expectativa de recompensa. Foi nessa penumbra que Dona Margarida sussurrou quase como oração: "Os olhos de quem salva costumam ver o que a lei não alcança." Ao término de uma semana de cuidados, Miguel começou a levantar-se, com esforço, apoiando-se num bordão que achara no casebre. Ainda não falava sobre seu passado com clareza, porém, quando caminhou até a porta, fitou o terreno do antigo sítio dos Ferreira, lá no alto do morro, e algo na sua expressão era de reconhecimento e dor. Ana o observou sem perguntar, porque naquele momento perguntas soavam como contas que não cabiam. Em silêncio, todos se prepararam para o que viria a seguir, uma decisão de quem agora havia recobrado alguma parte de si. A chuva diminuíra, o chão, pesado, aderiu à terra. No rádio, não havia rádio então, na conversa do vilarejo, falava-se de que homens vinham e iam, de que a vida era pontevelado por favores e por intrigas. Mas o que pesava na casa de Ana era mais simples. Havia entre 4 paredes tortas um homem que havia sido salvo por uma viúva que tinha pouco e dava tudo. E havia nela impacto o desejo de proteger os filhos a qualquer custo. Ainda não se sabia o que Miguel traria quando estivesse forte o suficiente para partir. Ninguém naquele momento podia prever que o homem da Ravina se chamaria Miguel de Almeida Santos, dono de fazendas, ou que carregava o peso de decisões que tocariam diretamente a injustiça que a expulsara. O que se sabia era que ele havia sido encontrado, socorrido e agora respirava sobre o mesmo teto daqueles que perderam muito. E no mais íntimo de Ana havia uma semente de inquietação, um misto de temor e princípio de confiança, que até então só as noites solitárias e as orações baixas conheciam. Se você já sentiu que a vida poderia virar numa curva sem aviso, se inscreva e conte nos comentários de que cidade nos acompanha, porque histórias como esta lembram que ninguém caminha inteiramente sozinho. Os primeiros passos de Miguel foram lentos, mas decididos. Quando deixou o casebre, apoiando-se no bordão, ninguém imaginou que aquele homem ainda carregasse sob a roupa a presença de quem governava grandes campos. Não disse adeus com palavra alta, cruzou o portão improvisado e foi até o caminho que levava à estrada principal. Ana o olhou até a curva devorar a figura, com as mãos ainda úmidas do cuidado. Não havia certeza no peito, apenas a mesma confiança prática que a mantinha erguida desde o dia do despejo. Quem recebe um favor, devolve com lealdade. Ela sabia que Miguel tinha partido com algo além de dívidas para acertar. Tinha partido com uma promessa: voltar. Miguel não foi embora apenas para recompor sua vida. Voltou à casa da fazenda onde os capatazes ainda tratavam de sementes e animais, e ali, entre palanques e contas, começou a costurar aquilo que a cidade chamaria depois de investigação. Doutor Mendonça, advogado de fala medida e sobrancelhas densas, foi o primeiro a passar os olhos sobre os papéis. Miguel o procurou com um pedido seco: descubra a verdade sobre a transferência da posse da casa dos Ferreira. O advogado aceitou com a calma de quem tinha prática no ofício e logo trouxe a caderneta do cartório da vila, registros de venda e declarações de testemunhas. O que começou em papéis e lembranças foi se transformando em um mapa de fraudes. No cartório, o selo que validara a transferência da casa tinha a marca que pertencia a Carvalho, o oficial de justiça. Mas havia algo errado. O carimbo, quando comparado com outros do mesmo ano, mostrava um traço diferente, a assinatura um risco apressado. Doutor Mendonça pediu cópias, reclamou, exigiu certidões e foi de porta em porta. Conversou com o escrivão que atestara a presença de Rodrigo no ato de emissão, com a lavadeira de testemunhar um pagamento suspeito, com um vendedor de tinta que lembrava um selante fora do comum. Não foi um processo instantâneo, foi trabalho de paciência e nó em corda que precisava ser desfeito fio a fio. Miguel ouviu tudo com atenção, anotando nomes, datas, pequenos detalhes que, para Ana, pareciam irrelevantes. Um homem que emprestou uma cela, um moço que disse ter visto Rodrigo conversando com Sebastião Moreira numa noite de neblina. As evidências foram se acumulando como pedras que, juntadas, formam um caminho.
Havia recibos rasgados, havia testemunhos contraditórios do lado de Rodrigo e, acima de tudo, uma trilha de pagamentos que levava a Sebastião, o advogado que fabricara os papéis. Dr. Mendonça apresentou também uma peça simples, a escritura original da família Ferreira, lavrada em data anterior e com carimbo legítimo do tabelião. Aquela escritura, colocada lado a lado com a suposta transferência, deixava claro que algo havia sido adulterado. Quando Miguel teve entre as mãos o suficiente para pôr a verdade à prova, não o fez com teatralidade. Primeiro escreveu cartas, chamadas aos nomes corretos, convocações para que o vilarejo pudesse ver o processo de perto. Em seguida, requisitou a presença de testemunhas ao cartório. Ele não veio sozinho quando retornou a São João del Rei. Veio com Dr. Mendonça e com um pequeno grupo de homens de confiança que conheciam a terra, conheciam datas de plantio, conheciam contas. A retaguarda estava montada para que a verdade se erguesse como um documento vivo. Enquanto isso, no casebre, a notícia de que havia alguém lutando por eles começou a correr como calor-água no inverno. Dona Margarida, fiel como sempre, espalhou entre as vizinhas que Miguel decidira apurar as coisas. Pedro sentou-se mais de uma vez na soleira, com olhos que brilhavam de expectativa contida. Ele volta com tinta e papel limpos, comentava a mais velha do vilarejo. E mesmo nos semblantes mais descrentes, havia uma fagulha. Ana, por seu turno, mantinha a moderação que as circunstâncias lhe ensinaram. Não havia comemoração antes do fato provado. Cuidava das tarefas, costurava, guardava moeda por moeda, mas o peso da espera diminuíra, porque agora havia um homem que punha sua própria reputação em jogo por algo que tinha a ver com sua honra, e honra, no século em que viviam, valia muito. O processo público se deu com a solenidade que as pequenas cidades conhecem. No salão do cartório, reuniu-se um círculo de vizinhos, de testemunhas e dos próprios acusados. Rodrigo compareceu, bronzeado e com o rosto infirme, acompanhado por Sebastião, que tentava com palavras compridas dar legitimidade aos papéis. Carvalho, o oficial de justiça, encontrou-se em silêncio inicial, como se a presença do homem da fazenda, agora reconhecido por seus pares, pesasse mais do que um carimbo. Dr. Mendonça abriu o cofre de documentos e leu, com voz clara e pausada, a sequência. A escritura anterior, as datas de pagamento que não existiam, o recibo falso, as testemunhas que negavam ter assinado. Não era um espetáculo, era a exposição de uma trama que perdera o verniz quando posta à luz. Um por um os elementos surgiram. Havia um contrato de venda, marcado com data posterior à morte de Antônio, mas assinado por alguém que não era o dono legítimo. Um selo de Carvalho foi identificado como sendo forjado por tinta de origem diferente da que o cartório usava. Um bilhete esquecido num bolso de Sebastião comprometeu o advogado. Um pagamento registrado em dinheiro vivo, feito em 2 parcelas, com recibo desenhado à mão. Havia também testemunhos que passaram a ter peso. A costureira que reconheceu a caligrafia de Rodrigo, o moço da ferraria que lembrou de uma cela vendida a crédito e do dinheiro que veio num saco que ninguém sabia de onde vinha. A cada leitura, Rodrigo recuava um pouco. Seu rosto, antes firme, afinava. Não era a violência física que lhe faltava, era a falta de artifício para sustentar uma mentira agora descoberta. Quando o Dr. Mendonça perguntou sobre Carvalho, o oficial tentou se esquivar, mas, diante das provas, teve de falar. Admitiu que, no meio de pressões, fora persuadido a carimbar documentos sem conferir as assinaturas devidamente. Disse, num instante de fraqueza, que Rodrigo lhe prometera pagamento e destino de serviço nos arredores caso ajudasse. Não houve justificativa que apaziguasse as testemunhas. Havia palavra e havia fato. A família Ferreira havia sido desalojada por obra de artifícios forjados. Miguel não exultou. Não se viu naquela hora um homem triunfante. Colocou o braço ao redor de Ana quando o Dr. Mendonça declarou que o processo continuaria, que haveria restituição imediata de posse e que medidas seriam tomadas contra os envolvidos. Havia ainda um caminho jurídico a percorrer. Cobrança de dívidas que Rodrigo alegara, reparação por danos morais, devolução dos bens que haviam sido vendidos. Mas a principal vitória fora alcançada. A verdade começava a se erguer e, com ela, a possibilidade de reaver o que fora roubado. A notícia correu pela cidade como vento que anuncia chuva.
A feira pulou, e olhos que antes desviavam passaram a olhar com curiosidade. Quando Miguel voltou à casa dos Ferreira para finalmente anunciar o resultado, o contraste entre a comitiva que veio e o casebre era de uma crueza que fazia doer o peito. Homens e mulheres bem vestidos, cavalos arreados, bandejas com papéis limpos, um sinete que lembrava riqueza. Mas Miguel desceu da charrete com passos simples, sem gestos de superioridade. Em vez de proferir sermões sobre justiça, ajoelhou-se ali mesmo, no frente da porta, chamou Ana pelo nome e pediu que ela o acompanhasse ao centro da vila, onde se faria a leitura do certame. A praça estava cheia no dia em que a posse foi restituída. Homens e mulheres apertaram-se ao redor do cartório, crianças espiavam atrás de barracas e no ar havia um murmúrio que misturava reprovação e curiosidade. Dr. Mendonça abriu o relatório e explicou com paciência de ponto e vírgula que as escrituras eram claras, que a transferência havia sido forjada, que Rodrigo e Sebastião seriam processados por falsificação e por danos. Falou também sobre Carvalho. Embora sua assinatura figurasse, havia indícios de coação e de facilitação. Ele responderia por negligência e conivência. Quando Miguel falou com a sobriedade de quem sabia do peso de cada palavra. Pediu que a posse fosse devolvida a Ana Beatriz Ferreira e que quaisquer dívidas contrabandeadas fossem revistas. Solicitou que a propriedade fosse reintegrada junto aos papéis e que fosse feita a reparação pelas perdas materiais. O cartório procedeu com a leitura das certidões e logo a escritura da casa foi passada novamente para o nome de Ana. Esta postura mudou o caráter da ajuda. Deixou de ser socorro unidirecional e virou parceria. A reconstrução foi obra de muitas mãos. Havia martelo e risos, poeira e discussões sobre qual telha caberia melhor. Pedro, que crescera aceleradamente, agora assumiu funções que lhe deram sentido. Organizava o kitnet de ferramentas, anotava fornecedores e aprendeu lições práticas que a escola, por si só, não podia ensinar. Miguel trouxe um professor da cidade por alguns meses para ensinar leitura e aritmética às crianças. Ana, prudente, aceitou a oferta apenas quando viu que o professor tratava os meninos como pessoas e não como títulos. Ela entendia que educação era instrumento de liberdade, por isso aceitou que as crianças frequentassem a escola com regularidade. Com o tempo, o sítio que pertencia à família Ferreira ganhou novo vigor. O pomar, plantado com mudas trazidas com cuidado, deu a sua primeira pequena colheita de pêssegos no ano seguinte. O pasto recuperou-se e, com os animais mais bem tratados, os meses de fome passaram a ser lembrados como uma lição amarga que não se repetiria. Miguel permaneceu próximo, mas respeitoso. Não tomou decisões que não fossem discutidas com Ana. Comprou sementes e ferramentas, mas sempre com a aprovação dela. A diferença entre ser ajudado e ser atropelado por ajuda ficou clara para todos, e foi uma lição para o homem de posses também. Com a restituição vieram outras responsabilidades. Havia a necessidade de pagar credores, que, na pressa de agir, tinham tomado havidos do que pertencia à família. Miguel negociou com calma, quitação de dívidas antigas e parcelamento das pendências que Rodrigo havia deixado. A comunidade, que inicialmente desconfiara da presença do barão, viu-se em parte beneficiada. Os trabalhadores contratados recuperaram sustento, o comércio local recebeu demanda e a vila ganhou, enfim, um exemplo de que a cooperação entre gente de posses e gente do trabalho pode ser mútua. O relacionamento entre Ana e Miguel nunca foi nem deveria ser narrado como um romance cerceador. Era antes uma amizade funda, marcada pela gratidão e por um respeito que crescia com o tempo. Miguel aprendeu a caminhar sem pisar no orgulho alheio. Ana aprendeu a aceitar auxílio que preservava sua autonomia. Quando, numa tarde de outono, Miguel se curvou e limpou com a mão as teias de pó de uma velha janela da casa, gesto solene e simples, Ana sorriu com reconhecimento. Não havia promessa de casamento, tampouco submissividade. Havia um pacto de trabalho e de honra. Pedro, nesse meio tempo, transformou-se com a escolaridade. De menino que raspava contas em tabuinhas improvisadas, virou um jovem com planos. Com a ajuda de Miguel, conseguiu bolsa para continuar estudos na vila vizinha.
Anos depois, frequências e leituras levaram-no a tornar-se secretário municipal, responsável por registros e por ajudar outras famílias a entender seus papéis e direitos. Maria e José cresceram e aprenderam juntas as artes de costura e de plantações. Maria, mais inquieta, aprendeu também a ler mapas de sementes. José demonstrou gosto por curar animais e se formou como parteira de animais e remediadora, papel respeitado nas redondezas. João, que crescera no colo da mãe e ouvira as histórias de Miguel sobre a terra, tornou-se homem bom com os animais, veterinário de vocação segundo os limites da época, um ofício que transformou dor em cuidado. Cada um encontrou um papel sim, e mais do que um ofício, um modo de honrar o que lhes fora devolvido, a expectativa de um futuro mais digno. A vila também aprendeu. A história não foi apenas sobre a restituição material, foi sobre reputações recuperadas e sobre a forma como comunidades reagem quando vem injustiça. Muitos que antes tinham fechado portas vieram pedir perdão, outros não mudaram. Há sempre quem se mantém em seus cantos. Mas a maioria testemunhou transformações, portas abertas para encontros, jantares partilhados, feiras onde agora se trocavam notícias com menos veneno. Dona Margarida, que tivera um papel essencial desde o primeiro dia, foi recompensada da forma que mais a tocava, a confiança renovada de seus vizinhos e uma presença perene na cozinha da casa dos Ferreiras, onde passava tardes ensinando receitas e remédios caseiros. Quanto a Rodrigo, sua trajetória teve o curso da lei. Julgado, teve de responder pela falsificação e por danos causados. Perdeu prestígio e, por certo, bens obtidos ilicitamente foram revertidos para a família prejudicada. Não houve exílio dramático, houve consequência. Em um encontro discreto em que Rodrigo e Ana se cruzaram, não houve gritos nem declarações inflamadas, apenas um olhar que dizia o óbvio. Ana perdoou, em seu tempo e com sua medida. O perdão não foi esquecimento, foi escolha consciente. Ela não o buscou por compaixão vazia, mas porque sabia que a vida tinha de seguir e que guardar rancor prolongaria a dor. Rodrigo, por sua vez, não se fez mártir. Foi homem fazendo contas com o que deixou pelo caminho. A postura de Miguel foi, nas semanas que sucederam o episódio, um aprendizado para muitos. Não se impôs como senhor, sugeriu, ouviu, esteve presente. Nas festas da colheita que voltaram ao sítio, caminhava entre adultos e crianças sem trajes de gala, às vezes com calças de trabalho sujas de terra, a mostrar que havia reconhecido a humanidade comum. Numa dessas celebrações, tomou Ana pela mão diante de todos e fez questão de dizer: "Aqui trabalho com os seus, querida Ana. Não mando, trabalho ao lado." O aplauso que se seguiu não foi por ostentação, mas por reconhecimento. Os anos que vieram não apagaram a memória do despejo. Ao contrário, ensinaram aos meninos e meninas a importância de guardarem história. Pedro lembrava os dias de fome com microscópica precisão e dizia aos mais jovens que justiça é trabalho, que direito atrás de papel não faz sentido se não for acompanhado de coragem. Maria e José contavam às crianças que vinham visitá-las como se a vida fosse sina de esforço, mas que havia beleza em plantar. João cuidava dos animais com calma quase religiosa e ensinava que o cuidado com vida alheia é lição perene de dignidade. E Ana, sempre Ana, manteve o seu jeito, costurou, plantou, rezou baixinho nas noites de estrelas e, mais do que isso, abriu sua casa a quem precisasse. Naquele tempo, quando a família Ferreira revisitava os cantos da casa reconstruída, havia um espaço reservado para um pequeno altar, não altar de ouro, mas um canto com uma vela e uma imagem singela. Ali, Ana depositava graças e pedidos breves. Senhor, guarda os meus e dá pão à cidade. Não era retórica, era prática de fé que a amparara. Em certas manhãs, ela pegava o bordão que guardava no celeiro e caminhava até a pequena capela da vila, onde encontrava outras mulheres, outras histórias. A fé era, para Ana, um fio que entrelaçava suas ações e suas esperanças, mas nunca uma fórmula de prosperidade instantânea. A história, como se costuma dizer, não terminou com a restituição do telhado.
Continuou em detalhes que às vezes passam despercebidos: o jeito de Pedro de corrigir contas no caderno, as mãos de Maria buscando sombras para secar a roupa com perfeição, a paciência de João com um cavalo que se recusava a andar. Miguel, por sua parte, passou a frequentar a vila com regularidade, não como senhor distante, mas como homem que aprendeu que o título de barão não o libertava das obrigações do trato com o humano. A sua transformação foi sobretudo moral, de proprietário isolado a pessoa que reconhecia que a riqueza que vale é a que se traduz em justiça e em oportunidade. Num dos episódios que a comunidade guardaria para sempre, ocorreu um encontro que selou a nova dinâmica entre a família Ferreira e Miguel. Era uma manhã clara e o sol batia nas telhas recém-pintadas. Miguel trouxe um documento simples, um fundo para a educação. Nele, dispunha que parte dos lucros de uma das pequenas lavouras seria destinada à formação das crianças do sítio. Não apenas dos filhos de Ana, mas de outros garotos da redondeza que não tinham acesso à escola. Ana leu o documento, hesitou e então, com uma voz que trazia tanto surpresa quanto alegria, disse: "Que se ensine a ler quem quiser aprender, mas não que se ensine a depender." O acordo foi de mãos dadas. Miguel ajudaria, mas Ana e a comunidade seriam parte ativa nas decisões. Era um modelo que preservava a autonomia e oferecia oportunidade, um sinal claro de que restauração verdadeira caminha ao lado da liberdade. Houve ainda momentos de tensão tênue. Nem todos aceitaram a generosidade com naturalidade. Houve quem acusasse Miguel de tentar ganhar crédito social, e houve quem lembrasse que o processo jurídico ainda custara caro à família. Ana, porém, soube administrar críticas com a serenidade que a experiência ensinara. Em algumas noites, sentava-se à frente do fogo com Pedro e comentava a vida, ensinando ao filho que a bondade de outros não diminui o esforço de quem labuta, antes o complementa. Os anos curaram parte das cicatrizes, mas a lembrança do despejo ficou registrada como lição de cidadania para a vila inteira. Alegrias vieram, um casamento humilde no pomar, a inauguração de uma cantina onde se vendia pão e café, a noite em que as crianças do sítio subiram no terreiro para dançar em festa de São João. Nessas noites, Ana olhava para o alto e sentia que a tempestade que passara tinha sido, afinal, ensaio para uma vida mais consciente. Quando Miguel, tempos depois, tomou novamente a estrada para visitar outras propriedades, Ana e ele conversavam sobre trabalho e sobre como manter o respeito nas relações de trabalho. Miguel havia aprendido que autoridade sem humanidade é pura casca. Ana havia aprendido que aceitar ajuda não era traição ao orgulho, quando essa ajuda vinha com respeito. De ambos, crescia uma amizade marcada por recato, por respeito e, por que não dizer, por uma afeição profunda e discreta, de quem partilha memórias e responsabilidades. No epílogo dessa história, quando os meninos já tinham profissionais escolhidos e as meninas seguiam aprendendo ofícios com dignidade, foi possível olhar para trás e reconhecer os contornos do que fora perdido e do que fora recuperado. A propriedade, limpa e produtiva, mantinha o nome dos Ferreira como tinha sido no início. A justiça, que demorara, não foi perfeita, mas evitou que a família fosse reduzida a pó. E o que restou, no fim das contas, foi a lembrança de que vidas são resgatadas por atos de humanidade, que verdades persistem e que a dignidade é a última fortaleza do ser humano. Se há uma mensagem que atravessa este relato, ela não é a de que riqueza garante justiça. A lição é outra. A bondade que nasce da necessidade, a compaixão que se dá mesmo quando pouco se tem, como aquela que Ana demonstrara ao socorrer Miguel, tem o poder de mudar olhares e, por consequência, correntes sociais. Também é verdade que a justiça não cai do céu. Foi a combinação do coração de uma mulher humilde, com a influência de um homem de posses e com o trabalho legal de um advogado que restabeleceu o que fora tomado. Providência, quando aparece, muitas vezes se constrói com mãos humanas. Nos últimos parágrafos desta história, há ainda espaço para pequenas cenas que não deixam de ser grandes no interior de quem as viveu. Pedro, anos depois, se sentando na mesma soleira onde chorara menino para escrever uma carta do caderno escolar. Maria e José bordando juntas numa tarde de verão, lembrando com riso de quando amarravam gravetos como brinquedos.
João, agora mais alto, levando um cavalo paciente para pastar e murmurando para o animal com voz de quem compreende o cuidado. Ana, aos domingos, ia à missa e, no caminho, cumprimentava a vizinhança com um aceno sereno. Em seu olhar havia uma calma que o sofrimento não roubara, apenas averigou. Miguel, por sua vez, passou a frequentar a casa com moderação e amizade. Em uma das últimas cenas que se pode imaginar, ele aparece acompanhado de um pequeno grupo para um almoço simples. Trazido por ele, um prato de arroz com carne e legumes. Trazidos por Dona Margarida, bolos doces e histórias. Sentaram-se à mesa, os olhos trocando risos e memórias. Em dado momento, Miguel levantou-se, apresentou um plano para uma horta comunitária e sugeriu que Ana dirigisse os trabalhos. Ela sorriu de leve, aceitou e disse em voz clara e firme: "Cuidarei sim, mas com as mãos de todos." E assim ficou. A viúva e os filhos que o agricultor deixou para trás viveram sim, dias sombrios e dias claros. Foram expulsos, passaram fome, sentiram o peso do escárnio e suportaram a usura da mentira. Mas também foram resgatados, por obra da verdade e do trabalho de muitos, e por um encontro que mudou rumos. A surpresa final não foi apenas o retorno do homem de posses, foi o modo como ele voltou. Não como um salvador que exige culto, mas como alguém que se tornou aliado, respeitador e responsável. A restauração material veio acompanhada da restauração da honra e da oportunidade. E a última lição que fica, no silêncio depois das festas e do trabalho cotidiano, é esta: atos de bondade, mesmo quando nascem de quem tem menos, e mesmo quando são acolhidos por quem tem mais, têm poder transformador. A justiça pode tardar, mas com coragem e com perseverança, ela pode ser restaurada. E, acima de tudo, a dignidade, esse traço que não se compra, permanece como o solo onde se plantam as novas gerações. Se esta história tocou você, deixe nos comentários. Você teria agido como Ana? Compartilhe com alguém que precisa ler sobre coragem e justiça. E não se esqueça de deixar seu like. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem relatos como este. Se quiser, confira também o vídeo indicado ao final, onde contamos outra história de resistência e de fé em tempos difíceis. Obrigado por acompanhar até aqui, que a vida lhe guarde compaixão e discernimento para agir quando a injustiça bater a porta.